Olá, gente. Boa noite, tudo bem? Estamos aqui no Ponto de Conexão. Lembrando, toda segunda-feira, às 20 horas, tanto no YouTube como no Spotify. E hoje temos um convidado sensacional, falando aqui por particularidade, tá? É um amigo meu de 20 anos de mercado, de alegrias que já tivemos, e o Edu vai falar um pouco mais sobre ele, né, não, Edu? É isso aí, Raquel, tudo bem? Bem, pessoal, olá, como é que vocês estão, na verdade, né? Esse episódio, eu acho que a gente tá mostrando que a gente tá subindo o nível, tá? Hoje a gente tá furando aqui a fronteira geográfica do Brasil e indo agora pro entrevistado, na verdade, que ele é de fora, né? Internacional. Ele é brasileiro, mas hoje já vive ali alguns anos em Orlando. Daqui a pouco eu já falo um pouco mais sobre essa trajetória. Mas hoje a temática, ela vai trazer muito um viés do mercado digital. Não só isso, também a questão da IA, né? Que acho que é a pauta mais quente do momento, é a pauta que a gente já vem, inclusive, em alguns outros episódios, abordando com bastante ali, profundidade em outras temáticas, né, Raquel? Sim. E para isso, hoje, a gente tem como convidado, vou até ler aqui um pouco do currículo dele, tá, pessoal? Natanael Oliveira. Natanael Oliveira, ele é publicitário, ele é criador do movimento Venda Todos os Dias. Ele também é autor best-seller na Amazon, já chegou a vender mais de 50 mil cópias entre livros e e-books, enfim, o cara manda bem. E além disso também, né, tem uma trajetória que já vem de alguns bons anos aí, e é bacana também falar a questão de que ele já impactou, já ali apresentou, instruiu, enfim, desenvolveu mais de 60 mil alunos em centenas de empresários ao redor de toda a sua trajetória profissional. Então acho que está hoje bem embasado para trabalhar duas grandes abordagens. A Sim. principal delas, IA, enquanto inteligência artificial de fato, e como isso de alguma forma potencializa negócios. E o outro ponto é como eu consigo vender e vender mais e vender diariamente por meio do digital. E aí nós estamos hoje com o Natanael, que vai dar essa aula aqui, essa mentoria dele aqui durante esse nosso bate-papo, comigo e com a Raquel. E agora, antes de tudo, Natanael, eu queria até que você, enfim, se apresentasse, falasse um pouco mais, de repente, do que eu e a Raquel não conseguimos cobrir aqui de informação. E, mais uma vez, seja bem-vindo, meu amigo. Foi um prazer, assim, ver quando você aceitou o nosso convite. A gente está bem animado com esse nosso episódio. Então, assim, agora o bastão está com você. Pode falar. Show de bola, galera. Em primeiro lugar, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer falar sobre o digital, falar sobre inteligência artificial, mas principalmente falar com esse povo cearense, né? É o meu Boa. povo, a minha terra, o povo que eu amo, boas memórias. Mas a ideia é essa, né? Eu me considero, acima de tudo, se você quiser resumir o meu currículo em uma palavra, eu aprendi a ser vendedor. Boa. Eu comecei nas ruas de Fortaleza, na Gomes de Mato, Alberto Magno, batendo de porta em porta, oferecendo placas de comunicação visual. Foi ali que começou a minha jornada, oferecendo serviços, oferecendo produtos. E aí, um pouquinho antes disso, na história que a Raquel sabe muito bem, ali me aventurando como DJ, passei 3 anos. Boa. Foi dos meus 16 até os meus 18 anos, mais ou menos. Eu lembro porque a primeira festa que eu toquei na Fábrica 5 foi na festa de 7 de setembro de 2007. E a última festa que eu toquei foi em 7 de setembro de 2009. Então eu tive ali 3 anos certinho. E aí depois que eu passei ali 3 anos, que a minha vida era ficar com um fone como esse com vocês, tocando nas festas e tudo mais, eu fui para o mercado de trabalho. E é interessante que a minha decisão de fazer faculdade de publicidade e propaganda foi influenciada por isso. Porque lembra, eu não estudava na época, não queria saber muita coisa de estudar, mas quando eu tinha que escolher um curso de faculdade para fazer de vestibular, eu falei, o que mais se aproxima com o que eu faço hoje? Publicidade, para promover as festas, para promover os eventos. Então foi por esse motivo que eu decidi ali começar a publicidade e propaganda. Mas ali com 18 anos, assim, eu começo a faculdade no primeiro semestre, eu já me aposento, me aquieto. Uma coisa era tocar ali nas festas da Fábrica 5 para adolescentes, Mucuripe, mas quando você vai crescendo, que você vai para outros ambientes, foi um pouco pesado para mim, e eu já estava me envolvendo demais. Eu falei, não, isso aqui não dá para mim, eu preciso fazer outra coisa. Tanto que quando eu fui realmente para o mercado de trabalho, eu fui para um trabalho totalmente operacional. E aí, para a Raquel, ela consegue comprovar esses bastidores. Né? Na nossa época, nós não tínhamos a selfie ainda, mas no nosso ambiente ali, eu e o Bruno, na época, né, nós já tínhamos as pessoas que nos conheciam. Então, as pessoas no Iguatemi da vida e tudo mais, as Sim. pessoas já me conheciam nas festas, as pessoas já me conheciam. Então, eu fui de um momento de estar repleto de amigos nas festas, eu no palco sendo destaque, para alguns meses depois eu trabalhando sozinho, de madrugada, carregando peso. Adesivo, banner, que eu trabalhava como impressor de máquina digital. Então foi uma mudança muito drástica para mim, mas principalmente de perder ali um pouco aquela certo status ali que eu tinha, Glamour, de um né? certo reconhecimento, né, um glamour, e querendo ou não, financeiramente
quando eu comecei com 16 anos, já era algo que para mim valia muito a pena. Era algo que eu já me considerava rico ali, porque eu falei, cara, eu não vou gastar esse dinheiro com o quê, né? E quando eu comecei a fazer outras festas maiores, começou a ser... Era algo que eu enxergava assim, financeiramente falando, dá para tocar isso por um bom tempo. Mas pessoalmente falando, eu entendi que não era o meu caminho, né? Até a Raquel tava brincando agora antes de começar os bastidores. As pessoas nem sabiam qual era o meu nome. As pessoas me chamavam de coach, né? Então nem sabiam qual era o meu nome. Então eu passei por essa transição. Para minha sorte, eu acredito que foi tudo muito rápido. Então com 18 anos, eu falei, beleza, vou trabalhar agora, não sei fazer nada, a não ser tocar. Mas mal eu sabia que o palco, eu estava sendo preparado. Porque você enfrentar ali 600, 800, 1.000 pessoas, festas para 2.000 pessoas que eu já participei, e você controlar aquilo, você se preparar, você se organizar, eu estava sendo de certa forma preparado. E depois eu fui como vendedor. Então, nessa empresa eu trabalhava vendendo adesivos, imprimindo adesivos. Depois eu pedi a oportunidade para que eu pudesse vender aos finais de semana. E foi aí que eu comecei, nas ruas de Fortaleza, a oferecer aqueles adesivos, aqueles banners. E aí eu faço a minha primeira venda. Depois que na primeira venda que eu fiz, eu recebi em comissão, em um final de semana, trabalhando ali 2 horas, o que eu demorava um mês para receber, eu falei, esse negócio de vender é bem interessante. E aí eu começo a vender de porta em porta, passo ali 4 anos, os exatos 4 anos da faculdade, que eu passei como vendedor. Eu não conseguia nenhum emprego na época em agência de Fortaleza. E eu lembro que já muito pertinho de me formar, eu vi uma vaga em uma agência em Fortaleza e falava assim: conhecimentos que você precisa ter. Aí o primeiro da lista era SEO. E aí eu olhei aquilo e fui no Google, né? O que é SEO? Eu descobri que era otimização para os mecanismos de buscas. Aí eu comprei um livro sobre SEO. Na época eu vendia planos telefônicos, na Oi, em Fortaleza. Então eu descobri as palavras-chave, criei um blog na época, eu criei um Twitter, que inclusive até hoje está postado. Consultor Oi em Fortaleza. Aí um belo dia, meu celular toca, eu atendo, aí do outro lado a pessoa fala, você é o Natanael? Eu falei, é o Natanael. Você é consultor da Oi? Sou o consultor da Oi. Você pode vir aqui na empresa? Claro. Fui lá na empresa, fecho uma venda fácil, e aí eu perguntei para a pessoa, como que você me encontrou? Ela falou, olha, eu pesquisei no Google, achei o seu Twitter, peguei o seu telefone, você veio aqui. Falei, pesquisou no Google? Eu lembro que voltei para casa, digitei consultor em Fortaleza, encontrei lá, eu falei, meu Deus. E ali, gente, das semanas seguintes, eu comecei a vender muito bem. Para vocês terem ideia, a minha meta de vendas era 30 linhas por mês. Eu cheguei em uma venda, já era 55 linhas em uma única venda. Porque quem pesquisava no Google para comprar planos telefônicos era setor de compra. Era uma pessoa que trabalhava numa empresa e estava mudando o plano telefônico. Sim. Então eram grandes contas. Eu comecei a vender muito bem, mas muito, 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 muito bem. E nessa época, eu conheci a minha esposa na faculdade, nós estávamos noivos, e aí faltavam mais ou menos 3 meses para o meu casamento. Nós estávamos naquele momento de fechar buffet, aquela coisa toda, e etc, etc. E eu lembro que, como eu estava ganhando bem a minha comissão, eu falei, não, pode escolher o buffet mais caro. Nós estamos comprando um apartamento. Eu falei, não, eu quero essa cobertura aqui, eu quero isso. Tudo a mais, né? Porque eu falei, essa vai ser minha vida a partir de agora. Mas pouco mais de 2 meses que eu estava ali consolidando esses resultados, aí eu recebo um e-mail falando, olha, você não pode ter um site com o nome da empresa. E eu tinha pedido autorização para franquia, né? Mas no final das contas eles nem ligaram. Eu tinha pedido autorização para todo mundo e falaram, não. Mas o que aconteceu? O meu site ficou acima do site oficial. Eles falaram que eu exagerei. Eu falei, mas eu não tenho um controle disso. É o Google que define quem fica em primeiro lugar, em segundo, enfim. Mas aí, encurtando a história, eu tive que tirar meu site do ar. Fiquei desesperado, porque eu falei, olha o tanto de conta que eu arrumei, o tanto de boleto que eu gerei. Quase que eu não casava mais, porque eu fiquei brigando com ela. Por que você foi escolher esse buffet? E ela falou, foi você que disse para escolher. Eu falei, eu sei, mas e agora? E aí eu decidi pedir demissão e eu falei, bom, se deu certo vender planos telefônicos, usando essas estratégias, eu consigo vender qualquer outra coisa. Sim. Aí o que eu fiz? Como eu vendia para empresas, eu peguei o meu computador e fui na empresa e falei, olha, você lembra que você me achou no Google? Lembro. Eu saí da Oi e agora estou vendendo esse serviço. Você quer postar sua empresa no Google? E, gente, assim, em um mês, eu já consegui fechar vários contratos. Ali eu senti que eu tinha algo poderoso nas mãos. 6 meses depois eu já começo a agência começa a crescer, deu certo pagar o buffet do casamento, depois vou para São Paulo, monto o escritório em São Paulo, fico no escritório em Fortaleza, depois levo tudo para São Paulo, depois venho para os Estados Unidos estudar, e aí o resto é história. Mas essa é a versão pocket, para quem quer pegar lá do comecinho. Por isso que eu falo, em resumo, eu aprendi a ser vendedor, só que hoje eu vendo na internet, o que é muito mais fácil e muito mais impactante. Esse é o resumo. Boa.
Agora vamos falar aqui do casamento perfeito, né? IA e Ah, vendas, né? Como é que você linka toda a sua estrutura de vendas hoje baseado dentro das IAs? tá. O primeiro passo é entender assim que essa história toda que eu contei para vocês começou em 2011. Uhum, Então, quando 2011 eu começo com a agência de SEO, começo a fechar contratos com gráficas em Fortaleza, hotéis em Fortaleza, empresas de segurança em Fortaleza, buffet em Fortaleza, tudo que eu poderia posicionar no Google ali eu comecei. Então ali foi a minha primeira fase. sim, Por que é importante frisar isso? Porque foi uma fase muito tecnológica, de algoritmos, de uma parte técnica. Aquilo me deu um background técnico muito alto, porque eu trabalhava ali nos bastidores. Pouco tempo depois, um dos meus primeiros clientes foi o Grupo de Comunicação O Povo. Então, o Grupo de Comunicação O Povo é uma Sim. empresa gigante. exato. E quando eu fechei o contrato com eles, foi para fazer um contrato de otimização do portal, do novo portal que foi lançado na época, Portal O Povo. E assim que eu comecei, deu tanto resultado que eles me contrataram para ajudar o grupo de uma maneira geral. Então eu me envolvi na rádio, me envolvi na TV, e aconteceu uma coisa muito interessante. Na negociação ali do contrato, o Democrito, né, um beijo aí pro Democrito, me ajudou muito. Ele falou assim: "Cara, eu quero te contratar, mas eu tenho algo que eu quero te pedir. Eu quero que você treine os nossos jornalistas, como parte desse escopo. Você faz, mas eu quero que você também ensine. Eu quero que eles aprendam a usar as ferramentas de palavra-chave, quero que eles aprendam tudo." E ali naquele cenário, eu comecei a dar aulas para os jornalistas. E foi uma coisa interessante, porque na época eu tinha o quê? 24 anos. E eu tinha jornalistas lá com 24 anos de experiência. A primeira coisa que eu fiz foi, gente, eu não estou aqui para ensinar ninguém a escrever, porque eu não tenho nem competência para isso. Vocês são especialistas. Mas eu estou aqui para ensinar vocês como que as matérias de vocês, o conteúdo de vocês tem muito mais visibilidade. Então isso me ajudou muito. Formei centenas de jornalistas e ali surgiu a base do que iria se tornar depois a minha empresa de educação, porque eu comecei a treinar aqueles jornalistas. Legal. Então ali eu vivi muito esse ambiente técnico. Na época era tudo na mão, não existia inteligência artificial, algoritmo, nem nada. Mas olha só que interessante. Como consultor deles, né, que fazia parte do time, eu fui convidado para participar de uma reunião em São Paulo, na sede do Google, e lá eu conheci o presidente do Google Brasil, o Fábio. Então lá estava a Globo, vários outros. E ali eles apresentaram uma inteligência artificial que iria pegar as matérias e iria entender quais eram os melhores anúncios para que fossem feitos. Porque na época tinha uma briga de que o Google ele pega o Google News, mostra a nossa matéria e a gente não ganha com isso. O Google está entregando as notícias para as pessoas não clicam. Então eles estavam ali tentando ver qual que era a melhor maneira. Porque alguns jornais eles queriam tirar para que o Google não ranqueasse. Só que se eles não ranqueassem, eles iam perder a visita orgânica. Uhum. Mas eles também não queriam que ficasse no Google News. Enfim. Mas ali eu tive o primeiro contato com a inteligência artificial. Mas lembra, eu era um cara que eu andava na rua vendendo com os meus papéis. Eu não era um cara do digital. O SEO, para mim, foi uma porta de saída que era algo que eu precisava, mas não era a minha grande habilidade, não era aquilo que eu dominava. Mas eu tive que aprender. Quando eu fui para esse ambiente de um grupo como o Povo, portal de notícias totalmente digital, eu tive que aprender mais ainda. Eu tive que mergulhar nesse mundo técnico. A minha vantagem foi, eu já tinha uma pegada muito forte de vendas e eu comecei a ver a parte técnica. Então, depois que eu comecei a fazer esses treinamentos, os meus novos clientes, aí eu já comecei a atender clientes infoprodutores, e-commerce, muito mais digital. Tanto em produtos digitais como em plataformas digitais, que você mapeava tudo que o usuário fazia. Um Google Analytics, eu entendia que a pessoa foi para cá, ela foi para lá. Isso me deu um background muito forte. Então, quando eu venho para os Estados Unidos a primeira vez em 2013, foi para aprender funil de vendas, automação, piloto automático. Então, sempre a tecnologia atrelada. Mas em 2022, que eu já estava aqui nos Estados Unidos, já estava com a minha empresa, já estava tudo aqui rodando, quando começa a surgir o chat GPT, num primeiro momento, eu não me apaixonei pelo chat GPT, não, pelo contrário, eu odiei. Eu odiei, eu queria que ninguém soubesse, eu queria que ninguém divulgasse. Quando aparecia nos Trend Topics, eu ficava assim, calado, porque eu vendia aquele serviço. Eu vendia copy, escrever Uhum. livro para os clientes, criação de anúncios, criação de vídeos, de VSL. E aí, quando eu vi o chat GPT, que ele estava fazendo tudo, eu falei, quem vai querer comprar os meus treinamentos agora? Quem vai querer contratar a gente para fazer alguma coisa? Então, no primeiro momento, foi um momento de muito medo.
de falar assim, cara, casa caiu. Qualquer cliente que tenha acesso a um chat GPT não precisa de nada agora. Mas esse medo durou, acho que pelo menos uns 60 minutos. Por quê? Porque olha só que interessante, eu estava entregando um evento aqui nos Estados Unidos, e aí o Diego Carmona, ele era o CEO da Lead Lovers, né? Eles venderam, mas ele ainda continua lá como conselheiro, enfim. O Diego estava participando desse evento, e quando eu vejo ali nos bastidores, ele estava lá mostrando o chat GPT para todo mundo. Vocês viram isso? Vocês viram isso? Eu quase que eu expulsava ele do evento, né? Sai daqui, cara. E aí eu falei, pois é, galera, tem esse chat GPT aí, né? Eu não quis falar para vocês agora, vamos deixar mais para frente, para amadurecer. Só que olha só que interessante, eu comecei a ver como as pessoas estavam utilizando. E as pessoas falam, eu estou usando, mas ele não entende nada, ele é burro. Eu peço uma coisa, ele não entende. Eu falei, deixa eu ver como que você pediu. E as pessoas usando os prompts da maneira mais básica possível. Eles não sabiam treinar a IA, eles não entendiam nada, porque eles não tinham conhecimento para pedir atividade. Ah, escreva um texto para mim, tá aqui o texto. Ah, mas eu não gostei. E a IA ficava lá, né? Sim, Sem e aí? entender nada. Aí ali, gente, eu falei, cara, as pessoas não vão saber usar IA, porque elas não têm a base do conhecimento para treinar uma IA. E eu saí dali, começa a usar agora sem preconceito, começa a treinar, começa a pedir as atividades. Eu falei, cara, isso aqui a gente vai arrebentar. Então eu comecei a ver que as pessoas não sabiam usar. Elas não sabiam pedir, elas não sabiam, por exemplo, chegar no chat GPT e falar o seguinte: eu preciso da sua ajuda para escrever uma carta de vendas na estrutura atenção, interesse, desejo e ação, e eu quero que você faça um estímulo ao cérebro reptiliano, ao sistema límbico e ao neocórtex. Eu quero que você use o gatilho da prova social e da autoridade. Ninguém sabia fazer isso. Eles só pediam, escreve para mim. E quando eu comecei a montar os prompts, as pessoas ficavam, pera, deixa eu anotar. Uau. Falei, é aí. Aí eu montei um treinamento chamado Mestre da Copy com ChatGPT, onde basicamente eu peguei o que está nos meus livros, os meus conteúdos, e eu comecei a treinar a IA para as pessoas. Comecei a mostrar. E assim, ó, arrebentou. Deu muito certo. Aí eu falei, é isso. Então, todos os meus treinamentos eu fui mostrando. Ao invés de ter que ensinar as pessoas, eu falo, gente, eu vou explicar para vocês treinarem a IA e a IA faz por vocês. Deu muito certo. Então, eu comecei a usar a inteligência artificial para absolutamente tudo. Comecei a criar, porque nós temos os 3 níveis, né? O primeiro nível é o chatbot, que é uma IA te dando resposta, te dando orientação. Sim. Segundo nível são os agentes, eles executando atividades específicas para vocês. E o terceiro são as ferramentas da IA generativa, que é uma ferramenta que vai fazer por você. Por exemplo, a ferramenta fez o vídeo por você, fez a apresentação, fez o tratamento do áudio, fez a edição do vídeo, fez os cortes, fez tudo por você. As pessoas começaram por IA generativa. Ah, faz para mim, mas fazer o quê? Se esse vídeo não tá bom, se essa cópia não tá boa, se essa oferta não tá boa. Então eu falei, você precisa usar o conhecimento para que a IA possa fazer para você. Isso acabou dando muito certo. Então, respondendo a sua pergunta, hoje é impossível pensar em qualquer coisa no digital que não tenha inteligência artificial nesses 3 níveis. Seja te orientando, pesquisando por você. Por exemplo, há 10 anos, para fazer uma pesquisa de palavra-chave, eu usava 4 ferramentas. Hoje eu faço um prompt e em 30 segundos eu tenho a resposta para tomar a decisão do que eu vou comprar ou não. Eu fiz uma busca recentemente para um treinamento que eu queria vender sobre inteligência artificial. E eu comecei a chamar o evento de imersão, dobre o seu lucro com inteligência artificial. Eu usei a palavra inteligência artificial. Depois, não estava vendendo tão bem, eu fui na IA, eu deveria ter feito no começo, e fui pedir a lista das palavras-chave que as pessoas estavam pesquisando. E eu descobri que as pessoas estavam pesquisando muito mais por chat GPT do que inteligência artificial. Então, eu mudei o nome da oferta. Eu coloquei, dobre os seus leads e vendas com chat GPT. Ah, chat GPT eu quero comprar. IA é muita coisa. Então, essas decisões que antes você demorava muito tempo para descobrir, acontece. Outro exemplo, uma cliente aqui dos Estados Unidos que ela trabalha com investimentos. Então, ela estava anunciando, faça investimentos em dólar, dolarize seu patrimônio, E os anúncios, muito ruim. Eu fui lá, montei um prompt para ela de pesquisa e eu descobri que as pessoas estavam pesquisando por aposentadoria em dólar. E não dolarizar o patrimônio ou investir em dólar. Elas estavam pesquisando por aposentadoria. Deu muito mais resultado. Então, a IA, ela trabalha nessa parte de inteligência, ela trabalha nessa parte de execução por você e nessa criação. Então, você consegue multiplicar tudo. Hoje eu consigo escrever muito mais livros, hoje eu consigo gravar muito mais vídeos, consigo fazer muito mais coisas. Agora, a base, a origem dessa estratégia, você tem que ter muito cuidado.
Quando eu estou escrevendo um novo livro, né? E eu funciono escrevendo primeiro no papel. Eu bato uma foto disso e eu falo, olha tudo que eu escrevi. Tá vendo? Beleza. Agora eu quero que eu organize isso. E a partir do meu insight, do meu treinamento, eu posso dar os próximos passos. Excelente. Boa. Natanael, acho que até puxando um pouco essa questão que você falou agora há pouco do mercado americano, seu cliente aí de investimentos, né? Tem diferença Uhum. esse mercado? Você colocou, eu acho que eu estava acompanhando nas redes sociais, funil de vendas americano. O quão diferente é do brasileiro? Tem diferença? Como é que é o perfil do teu cliente aí, eu e aqui, até o comportamento de compra? Isso muda de fato, há muito substancial ou é a mesma coisa? Fala um pouco mais sobre isso. É que o comportamento de compra do brasileiro, ele tende a ser mais demorado do que deveria ser. E o processo de oferta, de venda de muitos empresários, ele também é mais demorado do que deveria ser. Então, é como se fosse assim, no Brasil, a pessoa fala, mas eu tenho um pouco de vergonha de oferecer, não ficar parecendo um vendedor chato. As pessoas, elas demoram mais para vender, para oferecer. Nos Estados Unidos é mais comum. Então, você sabe que a pessoa vai te vender alguma coisa, oferecer alguma coisa. Então, ela espera que você seja objetivo, que você diga de maneira rápida e prática o que você tem para vender, qual o problema resolve, quanto que custa. No Brasil, ainda hoje, existe aquele modelo de a pessoa vai para a internet, ela começa a distribuir muito conteúdo, aí ela atrai a pessoa, aí ela manda mais uma aula, aí pede para entrar no grupo, pede para fazer isso, avisa que vai vender, fala que vai liberar alguma coisa, finalmente vende e depois fecha e começa tudo de novo. O modelo americano não é assim. O modelo americano é: você tem esse problema, eu tenho essa solução, o valor é tanto. Você quer comprar? Tá aqui a oferta. Lógico que, olha, vai ter uma aula amanhã, 17 horas. Nessa aula eu vou te ensinar 1, 2, 3, 4. E eu também vou te apresentar o meu programa, que é 1, 2, 3, 4. A propósito, se você já quiser falar sobre o programa direto, já me chama aqui. Existe uma objetividade muito maior na venda. E é isso hoje que no Brasil está fazendo muitas pessoas perderem dinheiro. Porque ninguém tem tempo mais de ficar acompanhando uma pessoa 24 horas por dia. Eu não preciso acompanhar todos os teus stories, eu não preciso te fazer 10 perguntas, eu não preciso participar de 20 lives com você. Eu preciso saber se você pode resolver o meu problema ou não. Então é um funil que a gente chama de funil invertido. Eu tento te vender primeiro. Se você não comprar, eu vou quebrando as objeções com o meu conteúdo. O modelo brasileiro é: me conheça, goste de mim, conheça o meu produto e compre. É muito mais demorado. Isso tem feito muitas pessoas, primeiro, se desgastarem mais do que o necessário, porque para que a pessoa vai fazer 20 aulas, 30 aulas, se ela pode vender em 10 minutos, em 20 minutos? Não, essa é a lógica. E a IA nessa história, você consegue impulsionar ela. Eu entendi que é o funil quase que investido, que você me acabou de falar, né? Você usa a Sim. IA também nessa ponte de quebração de quebrar objeções, você usa a IA também para potencializar de alguma outra forma essa experiência de venda, como é que funciona isso? Para esse funil especificamente americano. Vamos pegar essa lógica, né? Então, primeiro, eu sempre preciso de uma oferta. É o primeiro passo de tudo. Eu preciso ter uma oferta. Então, vamos imaginar que eu quero vender um trabalho de consultoria em vendas, em negócio, qualquer coisa do tipo. Eu preciso ter o que nós chamamos de uma VSL, que é uma Video Sales Letter, uma carta de vendas no formato de vídeo. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é uma apresentação. Olá, aqui é o Natanael Oliveira e nesse vídeo eu quero te explicar em detalhes como que funciona a minha consultoria acelerador de negócios digitais. Nesse vídeo eu vou explicar para quem é, eu vou explicar exatamente o que eu entrego, quais os valores e o que você vai ganhar se você levar essa mentoria, se você se inscrever agora. Então, primeiro, aí eu vou seguindo uma estrutura. Eu posso chegar para a IA e falar o seguinte: eu preciso da sua ajuda para montar uma VSL para o meu programa de mentoria. Eu vou fazer um resumo do meu programa de mentoria, do meu serviço, e eu quero que você adapte na estrutura promessa, problema, causa, solução. E aí a IA vai começar a pegar os argumentos e começa a montar. Então ela antecipa isso para mim, facilita isso para mim. Esse é o primeiro passo. Mas eu também posso, uma vez que eu montar esse texto, eu posso ir em uma outra ferramenta de inteligência artificial, como por exemplo um RayGen da vida, e eu posso usar o meu clone. E o meu clone vai falar por mim. Ele vai produzir o conteúdo no meu lugar, se eu quiser. Da mesma forma, eu posso pegar aquele texto que foi criado com a IA, posso levar em uma outra inteligência artificial e pedir para gerar um PDF. Porque algumas pessoas talvez não queiram assistir ao vídeo, mas elas podem ver o PDF.
Então, a IA, ela te ajuda a planejar, a executar e a multiplicar aquela única ação de vendas que eu fiz. Então, eu posso pegar a gravação desse podcast e eu posso pedir assim, tem uma ferramenta chamada Transcripto. Eu posso baixar esse episódio e falar, eu quero que você separe somente o momento da entrega de conteúdo. Elimine as perguntas. Beleza. A IA separa. Agora eu quero que você organize esse conteúdo em uma estrutura de e-book, seguindo promessa, problema, causa, solução. Beleza? Montou tudo. Posso pegar esse material, levo na Gama, que é um outro aplicativo, e ele vai gerar um PDF para mim. Eu posso pegar esse PDF e subir na Amazon. Ou seja, tudo aquilo que eu faço hoje com a IA eu posso multiplicar. Perfeito. Mas antes de fazer, eu posso decidir com a ajuda da IA. Então a IA ela é conselheira, a IA é uma pesquisadora, a IA é uma executora e a IA é uma multiplicadora. Esses 4 benefícios. Perfeito. Nossa, foi uma aula para mim agora. Totalmente. Né? E quais são as tendências hoje mais promissoras da IA, né, até para os próximos anos, em relação às vendas? O primeiro passo de tudo isso que a gente já falou, né, sobre a IA descobrir para você, por você, o que as pessoas estão querendo comprar agora. Então esse é o primeiro grande benefício. Imagina o seguinte, poxa, eu vou no mercado agora, vamos imaginar, posso pegar o mercado de Fortaleza. Eu posso pedir no Google Gemini, que é uma outra IA do Google, que junta todas as ferramentas de pesquisa de palavra-chave. Eu posso chegar e falar o seguinte, eu preciso que você identifique o comportamento de busca dos empresários de tanto a tantos anos. O que eles estão pesquisando? O que eles estão buscando? Quais as dúvidas que eles têm? Quais os interesses que eles têm? Eu posso começar a descobrir o que de fato essas pessoas estão sofrendo e estão buscando solução. Vou dar um exemplo prático. Tem um cliente que ele trabalha com uma cidade específica na região sul e nós conseguimos levantar as buscas que estavam sendo feitas por empresários. Você pergunta como que a IA sabe que a pessoa é empresária? É uma IA do Google que ela consegue mapear todos os comportamentos. Ela sabe mais do que a gente. Ela vai saber aquela pessoa. E olha só que interessante. A mentoria dele era toda direcionada para aumento de vendas, aumento de performance, aumento de resultados. Só que nós descobrimos com a IA que as pessoas, na verdade, estavam pesquisando por como contratar melhor, como treinar a minha equipe, como motivar o meu time, como fazer com que o meu time produza mais, como fazer um treinamento com a minha equipe comercial. Era uma dor inicial totalmente voltada para a equipe, para a empresa, e não para a venda em si. Uhum. Então eu falei, a tua promessa tem que ser como treinar e escalar os resultados da sua empresa através da sua equipe comercial, ou treinamento de vendas, ou ferramentas para você fazer esse treinamento. Os empresários estavam sofrendo com a equipe. Então, se você monta um treinamento para essa necessidade, você vai descobrir o que as pessoas querem. Então, a IA ela permite com que você saiba o que as pessoas querem comprar. Você tem que vender aquilo que as pessoas querem. Às vezes, você, como empresário, tem que entender que primeiro você oferece o que as pessoas querem, para depois entregar o que elas precisam. Eu tenho muitos treinamentos que eu ensino as pessoas a criarem livros. Naturalmente, o livro é algo bom, dá autoridade, traz leads, mas tem várias outras coisas para você fazer primeiro. Só que eu não vou discutir com a pessoa. Você quer um livro? Show de bola, vamos escrever o livro. Livro pronto, e agora? Agora, o que você recomenda? O que eu recomendo? Vamos lá. Entre linhas. Eu recomendo que você tivesse feito isso no começo, mas já que você queria fazer isso primeiro, você que faz. E isso vem muito da época de vendedor. Porque imagina o seguinte, né? Eu vendendo planos telefônicos da Oi em Fortaleza. Batendo de porta em porta no começo. Então eu chegava numa empresa, eu podia falar o que eu quisesse. Olha, nosso plano é isso. Não quero saber, não quero saber, não quero saber. E eu chegava e falava o seguinte, eu vim aqui para ouvir o que você tem de reclamação. O que você não está gostando. Aí o cara já, eu não gosto que eu estou pagando mais, eu não gosto que eu estou fazendo isso, não gosto que eu estou fazendo aquilo. O que você quer? 99% falava, eu quero pagar menos, sem perder os benefícios. Tá bom. Então eu entendia que não adiantava falar a cobertura, a entrega, eles já sabiam. O que eles queriam? Pagar menos. Então eu falei, vamos montar uma estratégia para você pagar menos? Vamos. E eu montava a estratégia para que ele pudesse pagar menos e muitas vezes recebendo mais. É a mesma lógica. Você está aqui com um cliente, você precisa saber, não é o que eu quero vender para essa pessoa, é o que essa pessoa quer comprar. E às vezes é a mesma coisa, mas com comunicações diferentes. Sim. O que o público está dizendo que quer e o que você está falando para ele que ele precisa. Quando eu vendo a IA, eu vendo muito mais a ideia de que vocês vão trabalhar bem menos que vocês trabalham hoje. Eu sei que vocês estão trabalhando muito,
que é puxado, que é muita coisa, você vai trabalhar bem menos, sem perder vendas. Aí eu tenho uma copy usando storytelling, né? Que é o livro que daqui a pouco a gente vai falar. Aí eu gravei um vídeo falando assim: aqui da minha casa para a escola da minha filha mais velha são 6 minutos de carro. Só que eu comprei uma motinha que anda bem devagarinho, até 20 milhas. E ela adora ir com essa motinha para a escola. Então, quando tá muito quente, não tá muito frio, eu vou de motinha. Só que de motinha eu demoro 15 minutos para ir, deixá-la, 15 minutos para voltar. Mais 15 minutos para ir, mais 15 minutos para voltar. Então, 30 minutos pela manhã, 30 minutos à tarde. Estou falando de 1 hora por dia. Então, ao invés de 12 minutos, 6, 6, eu estou pegando 15, 15, 30 minutos. Aí eu faço as contas. 1 hora por dia, 5 horas por semana, 20 horas por mês. Cara, dava para fazer muita coisa nesse tempo a mais. Só que eu sei que a minha filha, nesse momento, ela quer ir de motinha e ela quer ir comigo. Só que daqui a pouco ela vai falar: papai, eu tô grande, eu não quero mais ir na motinha. E talvez ela fale daqui a pouco: papai, eu quero ir sozinha para a escola. Então eu preciso aproveitar esse momento. O que a IA faz por mim? Ela compra o meu tempo de volta. Por conta da IA, eu consigo ter mais tempo livre para fazer outras coisas da minha vida, que não seja só trabalhar. Qualidade de família. vida, né? Vida, outras coisas. Então eu sei que você quer ganhar mais dinheiro, mas você sabe o que é importante para você. Logo, se você quer faturar mais, trabalhando menos, a inteligência artificial é o caminho para você. Perceba que eu não falei nada sobre o treinamento ainda, sobre as Sim. ferramentas, sobre as técnicas. A IA, ela ajuda a pegar esse sentimento. Aí só um último exemplo, esse vocês vão gostar. É um empresário que vende um treinamento para casais. E aí ele falou assim: não, qual que é o nome do treinamento? Comunicação para casais. Eu falei: tudo bem, mas o que é que você vende? Comunicação para casais. Tudo bem, mas qual é a promessa? Ah, melhorar a comunicação para casais. Ele não conseguia desenvolver. Eu falei: tá bom, mas o que Eu não você vai conseguia vender? comunicar Ele isso. falou: mas eu não consigo falar, é isso. Eu falei: vamos para a IA. Chegamos na IA e eu coloquei o prompt de pesquisa e tal. Aí chegaram as primeiras buscas. O meu marido não me escuta. Era a primeira busca. Aí a segunda busca é: como melhorar a comunicação com a minha esposa. Então as mulheres já chegam no Google já julgando, né? Afirmando: meu marido não me escuta. E o homem: como eu melhoro a minha comunicação com a minha esposa? Em outras palavras, eu já tenho os temas agora. E mais para baixo tinha assim, ó: como que eu posso conversar sem brigar? Porque o que eu consigo perceber? O casal fala assim, ó: eu preciso conversar, tem algo que eu não estou gostando. Mas se a gente for conversar, vai dar briga. Aí só vai piorar. Então é melhor ficar quieto e não deixar nada. Só que isso vai se acumulando, o casal não comunica. Sim. Pronto. Verdade. Em 3 minutos, com a IA, eu sei falar melhor do que ele sobre o produto dele, mas é porque ele nunca parou para pesquisar. Então agora, os teus anúncios tem que ser assim, ó: meu marido não me escuta. O que fazer? Se você já falou isso, eu quero te mostrar o porquê que isso acontece, como resolver isso. Como melhorar a comunicação? Eu vou falar a mesma coisa. A pessoa fala até assim, ó: nossa, mas parece que você leu os meus pensamentos. Não, eu só pesquisei com a IA. Então essa é a conexão perfeita. Incrível, Tonati, faz toda a diferença, né? Você deu aqui uma aula de que a IA ela não é vilã e ela vem para te potencializar produtividade, potencializar suas ideias, potencializar de fato o que você falou, né? Você vai priorizar etapas da sua vida e de repente a IA pode te ajudar a poder agilizar algumas tarefas e você ter mais tempo livre Sim. para focar no que de fato é importante para você, né? Acho que foi muito bacana essa percepção, porque assim, acho que hoje isso está mudando bastante, mas se eu fosse tomar uma como referência a 1 ano atrás, alguns meses atrás, ainda era muito comum para alguns mercados, alguns tipos de empresários, enfim, uma percepção de que a IA veio para matar o trabalho, veio para poder acabar com aquela área. Não, não é isso, né? Acho que você foi um bom caso para isso. Você conseguiu perceber como ela conseguiria potencializar o seu negócio. Você falou, tipo, você falou, né, 60 minutos ali no máximo de preocupação quando você falava de ChatGPT. Mas logo você conseguiu virar a chave e ver como é que ela conseguiria impactar positivamente. Eu acho que é isso. É ver o que é que temos hoje no mercado e como eu consigo usar isso a meu favor, né? Você falou agora que você consegue produzir muito mais livros agora, muito mais artigos agora. E é isso, ela te executa, ela trabalha para você. Então, acho que você dando o comando correto, aí, claro, aí vem o teu conhecimento humano. Como dar o comando correto. E aí, de fato, tem a expertise do Natanael que vai conseguir dar essa bagagem, né? É só você pensar o seguinte: vamos falar do audiovisual, contexto de podcast. Uhum. Aí vai pro pessoal aí da parte técnica. Boa. A IA faz edição de vídeos? Faz. Faz corte de vídeos? Faz. Mas a IA sabe identificar, sem um treinamento prévio, qual é a melhor maneira de fazer isso? Não. Não.
Agora, pega um cara que entende de vídeo, ele fala, é o seguinte, eu quero que você corte esse vídeo, que você vai começar fazendo um plano americano, depois você vai fazer um contra-plongé, depois eu quero que você faça isso, depois um zoom, depois... Aí ela fala assim, opa, essa pessoa entende, e ela vai executar. Se eu pego uma pessoa que, por exemplo, está lá fazendo a edição de um podcast, eu posso pedir para a IA para que na internet todo vídeo é texto. No final, tudo é texto. Se eu uso uma ferramenta como, por exemplo, Opus Clip, que muitas pessoas usam para cortar, eu uso para identificar o conteúdo. Eu posso criar um prompt e falar, eu quero que você analise esse conteúdo e você identifique qual foi o momento desse podcast que houve uma frase ou um tema, um conteúdo que possa ter feito um estímulo reptiliano, que é o instinto de sobrevivência, que é algo que seja muito intrigante, ou que você pode conduzir. E aí ela vai procurar no texto, /vídeo, e vai cortar o vídeo para você dessa forma. É a mesma lógica, gente. Pensa assim, ó, a IA, se eu entregar esse iPhone nas mãos da minha filha de 6 anos, ela vai jogar Toca World, ela vai assistir a um vídeo, ela vai brincar de PKXD, ela vai fazer coisas que para ela são uau, mas são coisas de criança. Se eu entrego isso aqui em quem sabe, a pessoa vai fazer dinheiro com isso aqui. Aí é a mesma coisa, tem pessoas que estão brincando como uma criança e tem pessoas que estão ganhando dinheiro. Agora, se você é designer, se você é editor de vídeos, se você é programador, qualquer coisa que você saiba muito bem fazer e você pede para a IA te ajudar, ela vai fazer muito melhor. Eu tenho uma aluna que nós fizemos um app para ela, que ela é nutróloga. Então ela passava horas do dia respondendo os clientes no WhatsApp. Então nós pegamos todo o conteúdo dela, palestras, livros, etc, etc, criamos uma IA para que a pessoa possa perguntar para a IA dela. E ela fica monitorando a qualidade das respostas. Pronto. Ela liberou horas de suporte. Da mesma forma, ela monta planos que ela treinou a IA. Então ela não é que a IA está criando por ela. A IA faz a parte técnica que ela treinou, ela vê o resultado e fala, beleza, tá bom. E vai adiantando, ela vai treinando. As pessoas elas têm essa visão de que veio para substituir, não, veio para performar. Agora, logicamente, existem pessoas que não fazem diferença nenhuma, porque o nível de produtividade delas é ridículo. Então, essas pessoas serão substituídas por uma IA mal treinada, porque elas são fracas. As pessoas boas, elas vão usar a IA para multiplicar o trabalho. Isso mesmo. Tanel, pra gente fechar a pauta aqui, IA, né? Acho que um assunto que tá bem quente dessas últimas semanas, né? Polêmica. É isso aí. DeepSeek e ChatGPT. A gente viu aí o lançamento logo ali alguns dias, acho que uns 2 dias após ali após o Trump, ali nos Estados Unidos, na verdade, né? O surgimento da DeepSeek, que veio ali como um concorrente direto do ChatGPT nessa proposta de ser ali uma inteligência artificial que vai apoiar ali, como você falou agora há pouco, né? Enfim, negócios, pessoas a potencializar seus resultados, né? Qual a tua visão sobre isso? De fato, assim, essa IA veio para ficar, você consegue ver vulnerabilidades, dado que já foi mostrado até hoje, né? Ou você acha que de fato o mercado americano vai se reerguer, vai tomar a dianteira sobre isso? Enfim, eu queria entender um pouco da tua ótica, que é um profissional que está focado no digital, né? O que é que você entende ali pelo DeepSeek versus ChatGPT nessa história toda? É quase uma guerra fria. Vamos lá por parte. Primeiro, tem uma lei imutável do marketing, que é a lei da liderança. É melhor ser o primeiro do que ser o melhor. E tem uma lei do nome. O nome, muitas vezes, vale mais do que muitas coisas. Sim. Então, você pensa o seguinte, o ChatGPT chegou primeiro, o ChatGPT tem um nome melhor. Só aí já dá uma vantagem gigantesca. Perfeito. ChatGPT, fácil de falar. Algumas pessoas estão chamando assim, não, da baleia. Não, o DeepSeek, o DeepSeek, faz sentido. DeepSeek, já é difícil de falar. Então, já tem essa questão. Agora, nós temos algumas camadas mais profundas. Vou começar pela primeira, que é óbvio para vocês entenderem e o público entender. Quando o ChatGPT ele chega e dá esse burburinho todo, naturalmente já teve um impacto econômico. Saiu um relatório mostrando que nos Estados Unidos seria economizado bilhões em custos operacionais. Então, muitas pessoas seriam de fato demitidas. Chegou a um ponto que ainda no governo Biden houve um acordo de que as plataformas de inteligência artificiais elas estavam em parceria com o governo para evitar impactos econômicos no mercado de trabalho. Era quase como se fosse assim. Quando for lançar alguma coisa, deixa a gente se preparar primeiro para não impactar tanto no mercado de trabalho. Isso está aberto. Só você pesquisar acordo do governo Biden com IA sobre emprego, você vai ver. Então, o que acontece? Teve um momento que o Senado americano, né, o Senado americano, o Congresso, eles chamaram
a OpenAI, para falar o seguinte: olha, a gente precisa entender o que vocês têm. Eles deram ali uma clara indicação de que, se vocês fizerem esse negócio muito rápido, a gente pode implicar com vocês. Vocês querem serem amigos ou não? Tanto que o mais irônico dessa história toda é que o próprio um dos fundadores, né? Ele chega e fala: não, verdade, eu concordo. Deve existir sim um grupo para não regulamentar, mas para acompanhar, e eu me candidato para ser o presidente disso. Ou seja, eu vou analisar o que nós estamos fazendo. Tirando esse engodo todo, o que eu quero dizer para vocês? Existe uma questão política muito forte no avanço da IA. Muito forte. Em outras palavras, o ChatGPT ele já tem tecnologia o suficiente para muitas coisas mais avançadas que eles não liberam, porque eles sabem do impacto de cada movimento que eles estão fazendo agora no mundo de trabalho. O ChatGPT já tem a tecnologia da live. Eu posso ligar uma transmissão e com o meu celular ele olha para as coisas e vai reconhecendo. Ele já tem isso, já tem uma qualidade muito melhor dos áudios. É como se eles estivessem mandando para a gente uma versão beta da beta da beta em alguns casos. Tanto que quem tem a versão de desenvolvedor, você consegue ver todas as versões, inclusive as passadas, mas para o público não, eles conseguem controlar. Dito isso, vamos para o DeepSeek. O que acontece é, o governo Trump já sinalizou de imediato que ele iria incentivar para que os Estados Unidos assumissem a dianteira da inteligência artificial. É como se fosse assim, vamos imaginar vocês, estão aqui, podcast, tem os patrocinadores, tem as empresas, e chega o governo do estado do Ceará e fala, ó, é o seguinte, nós vamos bancar vocês. Nós vamos colocar aqui, nós somos um patrocinador master, só que assim, tem uns assuntos aqui, tem umas coisas aqui que não seria legal vocês falarem agora, beleza? Beleza. Então é mais ou menos o cenário que nós estamos falando. O governo entra como investidor e a partir desse investimento do governo, as soluções para as empresas elas acabam ficando um pouco em segunda mão. Porque, por exemplo, só misturando mais uma polêmica com a outra, né? Mas eu prometo que eu fecho os pontos. Em São Paulo, 500 mil de brasileiros foram lá para registrar a Íris. Vocês viram isso? Vi. A pessoa foi lá por R$650. A pessoa foi lá, o que é triste isso, né? As pessoas não querem nem saber. Ah, vai pegar a minha Íris, que é a mesma coisa da identidade. Mas me paga, eu não tô nem aí. Enfim, mas por que eles fizeram isso? A única forma hoje de identificar com mais eficiência se é uma IA ou se é um ser humano, tamanha sofisticação, é pela íris. Porque uma IA não tem, fica o preto. Sim. Então, eles já estão no futuro com ferramentas de identificação pela íris para diferenciar uma IA de um humano. Então, eles já estão falando de coisas muito avançadas que nem chegam no público. Quando a DeepSeek ela lança oficialmente, e eles fazem simbolicamente ali no período de posse do governo, que estava lá no governo, na posse, o Mark Zuckerberg, sim, o Jeff Bezos, o Elon Musk, toda a galera da tecnologia. Dias depois, ou 2 dias depois, horas depois, é lançado e o valor de mercado dessas empresas, a percepção cai, porque fala, opa, chegou uma IA nova, prometendo ser mais barata, sendo melhor, e etc, etc. Nvidia pede valor de mercado, Apple, todo mundo perde uma grana, foi estimulado lá que chegou a caso dos bilhões, sim, a perda de valor de mercado por conta das ações. Então ele foi um claro indicativo de falar o seguinte, eu não apostaria todas as fichas nos Estados Unidos porque talvez eles não sejam tão bons assim. Então a gente tem que entender que no marketing de guerra, das narrativas, a DeepSeek não precisa ter sucesso com os usuários. Ela só precisava fazer o que ela fez, de mostrar que bom, sabe o blefe? Ele não é tão bom assim. O cara fica, mas será que os chineses vão fazer um negócio melhor? Ei, mas será que vocês vão fazer algo melhor? O estrago já foi feito nesse sentido. Mas é dado oficialmente agora uma corrida, da mesma forma que aconteceu na Guerra Fria, a corrida espacial, agora a corrida da IA. Quem será o melhor? Quem vai assumir a dianteira? China ou os Estados Unidos? Naturalmente, a China ela perde em termos de... E essa é a grande polêmica que dá. Provavelmente pessoas vão fazer esse comentário aqui. A China, ela tem essa desconfiança do público com relação à espionagem, o governo e tudo mais, etc. Sim. Mas é mais do que Ultra Mega Blaster comprovado que os Estados Unidos ele também tem mecanismos que eles conseguem descobrir absolutamente tudo, e tem várias ferramentas que coletam, sim, essas informações. Mas, o que eu falei até recentemente no meu post foi que a DeepSeek, ela chega e fala isso de uma maneira mais descarada. Ela deixa lá mais exposta. Talvez até como estratégia de narrativa de falar o seguinte, olha, eu estou dizendo que eu faço, os outros fazem sem falar. Será que nós
Nós realmente somos os que não expõem as cartas? Então, fizeram o código aberto. Então, a China ela vem com uma estratégia agora de propaganda, de narrativa, de falar assim, não, nós somos a favor da colaboração, do código aberto, Transparência. da transparência. É. Não somos nós. Com certeza, a China ela vai chegar com esse discurso muito mais apaziguador, muito mais diplomático, muito mais pró-comunidade, porque ele sabe que tem as influências ali, são jogos diferentes, uma coisa é do público final, nós como usuários, outra coisa são as empresas, outra coisa é o mercado. Então a China ela dá um claro indicativo para o mercado de que eles podem oferecer soluções de IA com valores mais acessíveis. E se a China pega uma parte desse mercado, é um impacto brutal para os Estados Unidos, não somente financeiro, mas principalmente na moral, né, na reputação e nesse cenário econômico. Verdade. Faz sentido. Total. Rapaz, tá sendo uma grande aula, viu? E ainda mais envolvendo que geopolítica, aí pronto. E ele fala algumas coisas, eu tô lembrando, tipo, das empresas que a gente tem, né? Que tem que colocar isso, colocar Claro. aquilo. Os insights que ele tá dando aqui, ó, minha cabeça tá só Total, rodando. acho que é exatamente isso. Eu acho que agora é uma pequena pausa, tá, Nathan? Aqui de alguns segundinhos para poder falar aqui com os nossos patrocinadores, tá? Então aqui eu vou apontar pra vocês, pessoal. Acho que nosso momento agora chegou, né, de reconhecer, né, nossos patrocinadores. Nós temos hoje Hubex Studio, que é a sede que basicamente suporta o podcast Pontos de Conexão. E se você é de Fortaleza ou da região metropolitana, por exemplo, podem vir aqui utilizar esse espaço para fazer seus programas, podcasts, enfim, gravações. É um espaço bem completo com profissionais altamente qualificados. Temos também a BTX Investimentos, que é uma assessoria de finanças pessoais. Então, assim, acho que você está querendo organizar a sua vida financeiramente para poder conquistar novos sonhos. Então, assim, contatem esse time para que eles consigam te assessorar e te mostrar realmente os caminhos corretos de conseguir gerir melhor a tua renda, tá? Temos um terceiro ali patrocinador, que é a Nordeste Invest. A Nordeste Invest é o principal portal de notícias focado em investimentos, em finanças, com um olhar muito mais apurado para o Nordeste brasileiro. Traz um viés global, traz um viés nacional, mas sempre com notícias e com um enfoque muito maior em como anda a economia nordestina aqui do país, tá certo, pessoal? E por fim, nós temos a Conecta Milhas. Conecta Milhas, ela é essa experiência de agência de viagens, experiência de concierge que te apoia a potencializar os seus pontos, seu dinheiro, enfim, a sua renda ali para você conseguir viajar cada vez mais e melhor. Então, se você de alguma forma está querendo viajar, está querendo se programar ali para suas próximas férias, por exemplo, fale com o time da Conecta Milhas, que eles vão montar todo o teu roteiro, te dar garantia ali as melhores datas, aí a forma de conseguir usufruir da melhor forma possível, gastando cada vez menos, tá? Então, esses são os nossos principais patrocinadores que acreditam no nosso projeto. E agora voltando à programação aqui com Raquel e Natanael. Pronto. Deixa eu até te perguntar, Natanael, para quem quer se aprofundar principalmente nas vendas, né? O que você indicaria de ferramentas, cursos, livros, principalmente que a gente sabe que você escreve livros e tem cursos em relação a isso? Eu sempre vou priorizar que vocês estudem a parte que ela é imutável, que é realmente o comportamento humano, como a nossa mente funciona. Então vocês vão sempre ver que lá no comecinho, até interessante essa história, que em 2000 não lembro agora qual foi o ano, acho que foi 2013, teve uma época que estava tendo manifestações, acho que foi no governo da Dilma, e ficou parado ali, próximo aí da Santos Dumont, ficou parado. Manifestações, aquela coisa toda. E eu lembro que na época eu estava estudando muito SEO, né? Tecnologia, é aquilo que eu falo. Você estudar tecnologia, você estudar comportamento humano e estudar a parte de funis de vendas, porque é fluxo. Qual é o caminho que as pessoas precisam passar? Então, conhecer o comportamento humano é saber como é que as pessoas se comportam, como que elas compram. Entender tecnologia para que você possa fazer as coisas da maneira mais inteligente possível. Entender de fluxo é saber como que eu tenho uma rotina que de fato venda. E ali naquela época, eu li uma matéria falando sobre acho que é Duda Mendonça, eu esqueci agora o nome, mas que elegeu 6 presidenciáveis, né? E lá falava assim na entrevista: não, isso que está acontecendo com a Dilma é só uma emoção, não é um sentimento. E falava assim: ele usa o livro do Antônio Damasio, da busca, a busca por alguma coisa, mas é um livro do Antônio Damasio, um português, que descreve essas emoções.
Aí eu fui ler sobre esse livro. Então o cara estava dizendo o seguinte, que os conceitos que ele utiliza para as campanhas políticas era esse conceito das emoções. E depois eu fui descobrir que esse autor, Antônio Damasio, é a obra que inspira o Divertidamente. Sabe o filme Divertidamente? Sim. Raiva, felicidade, o nojo e tudo mais, o medo, e eles são as emoções primárias. E ali basicamente fala o seguinte, que quando uma emoção se repete várias e várias vezes, aquilo cria um sentimento. Aquilo fica de maneira mais contínua. É algo que fica quase como consolidado. É como se fosse assim, por exemplo, você está saindo de casa e aí um vizinho entra na sua frente. Aí você ficou ali com raiva, momentâneo. Mas foi uma emoção. Ela veio e ela foi embora. Se todos os dias esse vizinho fizer a mesma coisa, você vai nutrir um sentimento negativo com relação a ele. Então, emoção é temporária, o sentimento é algo contínuo. Olha que interessante. Então, você tem que começar a perceber o seguinte, que todas as vezes que eu conversar com o meu público, todas as vezes que eu quiser vender, eu preciso despertar emoções. De preferência, obviamente, positivas com relação a você, negativas com relação ao problema que ele quer resolver, mas que você pode resolver. Isso acontecendo de maneira repetida, isso gera um sentimento. A primeira coisa que as pessoas deveriam estudar sobre a mente humana. Você entendeu o que é o cérebro reptiliano, o sistema límbico, o neocórtex. E eu, no meu livro, Não Me Faça Dormir, que é exatamente fazendo uma referência a isso, de não seja chato, não seja boring, não seja entediante, não seja repetitivo, desperte as emoções. Isso que vocês falaram agora para mim. Poxa, Natália, você está falando uma coisa e eu estou pensando, porque são gatilhos intelectuais e emocionais. As pessoas elas apelam muito somente para os gatilhos emocionais. O gatilho emocional é quando eu falo algo que você pode ficar com medo, com raiva, preocupado, etc. Mas o gatilho intelectual é quando eu falo algo que o teu sistema de recompensa central ativar, porque você fala, nossa, que interessante, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, poxa, que legal. Então você tem que treinar a sua comunicação para que a sua comunicação ela impacte o cérebro da pessoa e de uma maneira mais completa. Então, Não Me Faça Dormir é um livro que vai te ajudar, sem dúvida, nesse sentido. Tem um livro muito famoso, que eu acho que eu vi aí pela bancada de vocês, Arma da Persuasão, só que o problema é, as armas da persuasão e os gatilhos mentais é para o sistema límbico, mas se você não ativar o cérebro reptiliano, você não vai falar com o sistema límbico. Só um exemplo que eu sempre dou que é fácil das pessoas entenderem a diferença de um para outro. Se eu chegar para vocês e falar o seguinte, em 8 semanas, você pode aprender inglês, do zero, mesmo que você não tenha experiência, por um método comprovado por professores de Harvard. Você pode ouvir isso, e aí você vai falar, tá bom, 8 semanas, que conversa é essa? Harvard? Sei não. Você rapidamente consegue, são vários gatilhos mentais que eu utilizei aqui, mas você pode rebater, intelectualmente falando. Agora, se eu chego para você e falo o seguinte, vamos lá, teu celular toca, e do outro lado é uma pessoa te oferecendo um salário 10 vezes maior do que o que você recebe hoje. Você aceitaria essa proposta? Você falou sim, né? Só que tem um detalhe. A pessoa falou, olha, mas para essa vaga o inglês tem que ser fluente. Você fala inglês fluente, né? E aí? Essa vaga continuaria com você? Você percebe como não falar inglês está fazendo você perder dinheiro e oportunidade todos os dias? Pois é. Mas eu entendo. Você não tem 4 anos para aprender inglês. Você precisa de alguma coisa mais rápida. Pois é. Mas se eu te falar que existe um método, que ele foi criado por um professor de Harvard, que ele promete para alguns perfis, dependendo do nível que essa pessoa esteja hoje, ou dependendo de se ela realmente vai se adequar a essa técnica, que em 8 semanas você consegue destravar o inglês. Porque existem pessoas que elas sabem inglês, mas elas estão travadas, elas não conseguem falar, não conseguem se comunicar. Eu vou explicar como que esse método funciona, e no final dessa apresentação eu vou explicar o meu treinamento para ver se faz sentido para você ou não. Eu comecei no sistema, no cérebro reptiliano, que foi quando eu pergunto, e aí, ficaria com você ou não? Mexo, fiz a pessoa pensar. Fui para o límbico e vou para o neocórtex. Então é uma dança que eu vou seguindo. Mas em alguns casos, eu vou começar pelo neocórtex, falando alguma coisa intelectual, vou para o límbico, vou para o reptiliano. Mas eu preciso apertar os 3 botões, porque é isso que prepara a pessoa para vender. Então, para mim, hoje, essa é a disciplina mais importante que qualquer pessoa deveria aprender quando se trata de vendas. E, naturalmente, depois, aprender como treinar IA para fazer isso com você, por você, e assim vai. Boa. Muito bom. Vai. E qual foi, assim, de toda a trajetória que você teve, saindo de Fortaleza, indo para São Paulo, depois indo para os Estados Unidos, o maior aprendizado que você teve ao longo de toda a sua carreira?
Olha, foram muitos aprendizados, muitos, mas eu acho que o mais importante, tem um filme chamado Guerra Mundial Z. Não sei se vocês já assistiram esse Já filme. assisti. Eu gosto muito daquele filme. Tem uma parte que eles falam o seguinte, que movimento é vida. Eles sabem que todo mundo que parou, fala assim, ó, se parar, naquele filme a mensagem é, quem parou em um local específico sabe que vai morrer, você tem que ficar se movimentando, você tem que ficar se movimentando. Então eu sempre tive muito essa inquietude de querer me movimentar, querer qual é o próximo passo, qual é o próximo movimento. Mas é muito importante você entender que, por mais que você escolha algo, fala, cara, é isso que eu vou fazer, você tem que ter profundidade. Então, ou você está se movimentando muitas vezes para pivotar de algo para que você está fazendo para algo novo. Então, por exemplo, eu comecei com SEO. Do SEO, eu fui para os meus infoprodutos ali, criar, falar sobre funil de vendas. Depois eu fui avançando nessa jornada. Então, às vezes você precisa de movimento e fala assim, cara, eu preciso mudar ou complementar. Em alguns casos, esse movimento ele é em profundidade. Eu vou me especializar nisso aqui, eu não vou parar de aprender. Tudo que aparecer de novo, eu vou aprender, eu vou estudar. Você tem que estar nessa ideia de movimento contínuo. Então, o maior aprendizado que eu tive, todos os resultados que eu tive, sem exceção nenhuma, foi porque eu tomei a decisão de me movimentar, de fazer algo novo. Porque é muito fácil, principalmente no mercado brasileiro, que a concorrência ainda é relativamente pequena, você se acomodar achando que já sabe de tudo, achando que já está numa posição confortável. E não que você não possa usufruir, desfrutar do que você alcançou, mas é entender, é que eu não gosto também daquela ideia de falar assim, ó, não, você não pode parar, você tem que ficar... Não, é um sentimento de, qual é o meu plano? Eu estou fazendo isso aqui agora, depois eu vou fazer isso, depois eu vou fazer isso, depois eu vou fazer isso. Por exemplo, como eu contei agora há pouco, né? Eu tenho 2 filhas. A Melissa tem 6 anos, a Ariel tem 4, e agora minha esposa está grávida, está indo para o 6º mês da gestação, que é a Zoe. Só sei fazer menina, né? Então eu estou no momento da minha vida que a minha rotina, eu trabalho de 9 da manhã, ali umas 2, 3 horas da tarde, 2h30 mais ou menos, que é o horário de buscar as minhas filhas na escola. Quando eu volto para casa, não tem como eu continuar a mesma rotina aqui no escritório, elas vão invadir, vai ser um barulho e tudo mais. Então eu me programo para trabalhar nesse horário, para fazer as coisas nesse horário. Lógico que depois eu vou responder no WhatsApp, fazer uma ligação, vou conseguir fazer outras coisas. Mas esse é o momento da minha vida, por exemplo, que eu escolhi que eu não vou ficar viajando para fazer eventos, que eu não vou ficar passando dia fora, que eu não vou visitar clientes em outro estado, que eu não vou para lá e para cá, porque eu estou priorizando nesse momento da minha vida, a minha vida pessoal, a minha vida familiar. Mas eu sei que naturalmente, com o passar dos anos, as minhas filhas crescendo, elas vão fazer outras coisas, a rotina vai ser diferente. Então eu estou me preparando para nesse momento, o meu ritmo de trabalho ele pode ser maior. Então não é que eu não trabalhe de uma maneira intensa, eu trabalho de uma maneira mais limitada, porque eu tenho ali os horários, eu vou seguir essa rotina. E eu não me desespero com relação a isso. Me preparei para isso. Lógico que a minha vantagem, querendo ou não, eu comecei muito cedo. Então eu me casei com 24 anos, comecei a empresa com 24 anos e me formei com 24 anos. Então eu fiquei ali dos meus 24 até os meus 31, basicamente trabalhando, construindo a minha empresa. E a minha primeira filha nasceu quando eu tinha 31 anos. Então, eu me preparei para esse momento. O maior aprendizado é esse: número 1, reconheça o seu momento de vida. Reconheça o que é a sua rotina agora e saiba que são temporadas. Você está numa temporada. Eu lembro que com a minha esposa, né, que é a minha sócia, nós íamos para o escritório de manhã cedo e voltávamos para casa 10, 11 horas da noite. E aí jantar, assistir Netflix, às vezes dormir de madrugada, acordar no outro dia, era outra rotina, era uma outra temporada na minha vida. Então você tem que respeitar a temporada que você está e entender que vai mudar. Porque às vezes as pessoas querem fazer assim, ó, não, eu vou fazer tudo agora, vou conseguir resolver tudo, aí não preciso fazer mais nada. Não existe isso. E também você precisa se desesperar. O que está ao meu alcance agora para que eu possa fazer algo mais inteligente? Isso é tão importante, porque em 2018, quando a minha filha nasceu, eu tomei a decisão que eu não iria mais ficar fazendo eventos presenciais, porque como eu já estava aqui nos Estados Unidos, eu tinha que ficar viajando o tempo todo. Aí eu falei, eu preciso substituir esse faturamento, que era um faturamento bem relevante para minha empresa. E aí eu comecei a fazer as mentorias online para substituir o presencial. Só que quando veio 2020, as pessoas naturalmente foram para online, então eu nem precisei acabar com os meus grupos de negócio. Só que olha que interessante, por uma decisão pessoal, eu fiz uma mudança na minha empresa, que acabou sendo muito mais benéfica, porque um custo infinitamente menor trabalhar com imersões online, por mais que eu ainda faça presenciais, mas não no mesmo nível que eu fazia antes. O maior aprendizado é esse. Saiba exatamente, dentro da sua vida, quais são as coisas importantes para você. E o teu negócio ele vai se adaptando para isso.
Porque muitas vezes você acaba virando escravo do negócio, não no sentido que você é obrigado a fazer certas coisas, mas porque muitas vezes você não prioriza aquilo que é importante para você. E saber que são temporadas. Eu sei que existem momentos que não importa, você vai ter que acordar de madrugada, dormir cedo, acordar cedo, dormir de madrugada, vai ser muito intenso, mas se você não tiver um plano para o próximo movimento, você não dá conta de fazer aquilo por muito tempo. O maior aprendizado, mais uma vez, é esse. O movimento é vida, mas saiba para onde você está indo e por quanto tempo, e o que você vai fazer depois, e etc, etc. Eu sou muito mais estrategista com a minha rotina do que muitas vezes com o meu modelo de negócio, porque a minha rotina é que define o meu modelo de negócio. Isso para mim faz muita diferença. Faz todo sentido. Natanael, é isso. Foi incrível Show de o bola. papo. Acho que cobriu aqui vários aspectos de IA, de vendas, inclusive aqui estratégia de como gerenciar melhor teu tempo, tua vida. Acho que foi providencial esse teu bate-papo. Acho que muito obrigado novamente por ter citado o convite. Foi um episódio, acho que, de muito aprendizado, enfim, de conexão também de certa forma, né, Raquel? Exato, E aí, só pra sensacional. gente finalizar aqui, onde as pessoas podem te encontrar, né? Instagram, LinkedIn, passa aí teus contatos. Natanael Oliveira, TA normal, lá no Instagram. Você já pode chegar lá, me manda mensagem inbox com alguma palavra-chave lá que eu coloco, já vem a oferta. Agora se prepara, que lá é venda, eu tô oferecendo o tempo todo. Aqui eu ainda dei dica gratuita, Boa. bati um papo e Isso tudo mais, aí. mas lá é oferta. Por quê? Quem quer vender tem que oferecer. Exato. Eu não tenho ONG, você não tem ONG. Então, se você quer vender na internet, ofereça, não tenha medo, que existem pessoas precisando do seu produto, do seu serviço. Excelente. Muito obrigado, Natanael. Raquel, obrigado Quiser também. dar uma Fechou. dica, algum insight, alguma última palavra, uma frase de impacto? Olha, sempre nas minhas palestras, desde as minhas primeiras palestras lá em 2011, eu sempre gosto muito de um texto bíblico que é Lucas 14, 28, que Jesus fala o seguinte: pois qual de vós, antes de se assentar, antes de construir uma torre, não se assenta primeiro para ver se tem os meios para concluir, para que não olhe para aquele e digam, olha este, começou e não teve como terminar. Fez os alicerces, mas não teve como dar continuidade. E Jesus fala muito sobre você se planejar. E não se planejar no sentido só de saber o que você vai fazer, mas é saber o preço que você vai ter que pagar. Ele fala, não se assenta primeiro para ver se tem os meios para pagar. E pagar não é somente a questão financeira. É o estresse, é a dificuldade, é o medo. E muitas vezes as pessoas elas olham para o mundo digital, para o mundo do empreendedorismo, e elas falam, eu quero isso, eu desejo isso. Mas existe um preço que você tem que pagar. E se você não olha e fala, eu estou disposto a pagar esse preço, esquece, isso vale para tudo na vida. Muitas pessoas falam, eu quero ter um pet, quer muito, tem que estar disposto a pagar o preço. Eu quero ter filhos, tem que estar disposto a pagar o preço. Quero ser empresário, vai ter que estar disposto a pagar o preço. Mas uma coisa que eu aprendi, e aí eu uso isso, né, que é toda dificuldade, todo momento de dor que você passa, se você ressignifica isso, em que aspecto? Um dos momentos mais difíceis que eu tive na minha jornada foi quando eu recebi aquele e-mail, e o meu irmão, ele era o gerente, ele me mandou um e-mail falando, cara, a casa caiu. Eles vão te processar se tu não tirar o site do ar. Foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Eu acho que, fisicamente falando, foi um dos momentos que eu mais senti medo na minha vida. Porque na minha cabeça passou assim, ó, vão me processar, eu passei, meu Deus, foi o que eu fiz, eu cometi um crime, foi o que aconteceu. Eu passei ali minutos de muito medo, mas mal sabia eu que ali estava uma mudança na minha vida. Mal sabia eu, estava ali uma mudança que ia acontecer na minha vida. E ali foi uma oportunidade, foi um momento que eu tive ali para dar aqueles próximos passos. Então, quando você começa a enxergar que todas as vezes que você falar, cara, tá difícil, né? Putz, cliente não está fechando, o negócio não está virando, as coisas não estão acontecendo. Se você pega aquele momento, você curte ele, fala assim, cara, se tá difícil é porque deve estar chegando alguma solução muito boa para me levar para um próximo nível. Quando eu vim para os Estados Unidos a primeira vez, que eu estava super feliz, voltei para o Brasil super empolgado, cheguei para os meus clientes e falei, galera, descobri um negócio novo, é incrível, vocês não acreditam, deixa eu mostrar para vocês. É lançamento? Eu falei, não é lançamento, é muito melhor que lançamento. Não, a gente quer fazer lançamento. Então, eu perdi contratos, porque os clientes falaram, se não for lançamento, a gente não quer fazer. Eu falei, eu não vou mais fazer lançamento. Ele falou, então a gente encerra o contrato agora. Foi muito doloroso para mim, eu perdi muito em faturamento naquele momento. Mas eu falei, se eles não querem fazer, eu vou fazer para mim. Então, não existia o Natanael especialista, autor. Existia o Natanael dono de agência. Então, precisou passar por um momento de dor
de perder clientes para que eu tivesse coragem de fazer isso. Então, se você entende que o momento da dificuldade, o momento do desafio é a semente para o próximo nível, você começa a usufruir antes de acontecer. Putz, está muito difícil isso aqui. Tem alguma coisa muito boa chegando. Porque você se prepara. Agora você tem que estar atento nesse momento. Porque às vezes na dor, a pessoa se retrai. Na dor, é a briga. É o momento que você tem que se preparar para o combate. É o momento que você já entra no modo fight. Beleza, tá difícil, então eu vou descobrir. Você fica mais atento para encontrar soluções. Essa é uma palavra que eu quero deixar para vocês. Tenha consciência de que tudo vai ser difícil, tudo vai ter um desafio, mas se você. E eu não falo aqui só no motivacional mais genérico, é intelectualmente falando mesmo. Identifica onde é que você está falhando, quais são as oportunidades, o que, que você pode fazer. Se você continuamente fizer isso, com toda certeza você vai ter um resultado muito bom. Muito obrigada, Natanael, por tudo. Obrigado, Eu Natanael. agradeço. Pessoal, Vamos nessa. muito obrigado. Finalizando mais um episódio, tá? Próxima segunda-feira, 20 horas, Exatamente. no YouTube e Spotify. Estamos aqui sempre com um novo episódio. E sempre com temáticas e bons convidados para vocês, assim, enfim, conhecerem e aprenderem cada vez mais, tá? Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.